A nova DC nem começou e já está estragando tudo. Fala pessoal, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos a mais um erro de continuidade. Eu sou o Gustavo Silva e hoje eu vou mostrar sobre o novo filme da Supergirl. Mas antes, não esquece de se inscrever, ativar o sininho, curtir, comentar, que ajuda muito a dar uma moral pro canal. Valeu e vamos pro vídeo. Começou então a expansão do universo cinematográfico da DC de uma forma um tanto ousada, né, com Supergirl, já que não temos nem sinal, por exemplo, de um filme do Batman, né, desse universo, que não seja o The Batman, que não tem nada a ver, ou um filme da Mulher Maravilha, por exemplo, que vai escolher atriz, vai não sei o que escalar, até agora nada. E ousado, não porque a Supergirl não é uma personagem querida e famosa, muito pelo contrário, mas é uma personagem que nunca teve muito espaço nas telonas e também não é a trindade, né, da DC. A direção desse filme ficou com o Craig Gillespie, acho que é assim que fala, que dirigiu filmes como A Garota Ideal, sabe aquele do Ryan Gosling, que ele namora uma boneca? E também o live action de Cruella. O roteiro, por sua vez, ficou com Ana Nogueira, que até onde eu sei, pelo que eu entendi, ela trabalhou mais roteirizando peças de teatro e como atriz trabalhou em, por exemplo, séries como The Vampire Diaries. E eu tô citando a roteirista porque eu acho que nesse caso ela foi muito impactante pro filme porque os dois se juntaram para fazer um filme que comete o maior pecado, ou melhor, o pecado que nenhum filme deveria cometer, que é ser um filme morno. Eu acredito piamente que enquanto expressão artística é melhor você ser ousado e ser ruim, falhar, né, do que ser morno. Nesse filme, nós não temos propriamente uma história de origem da personagem, né? É mais sobre a Kara tentando lidar com questões do passado e encontrar o seu lugar no universo e aceitar o papel que ela tem nessa trama maior das coisas. Lembra muito em certos aspectos um filme de road trip, sabe, de desenvolvimento, aquela parada bem autodescobrimento, o que eu sou muito fã, não vou mentir. E nessa jornada ela tem que lidar com temas como vingança, luto, pertencimento, laços que vão se construindo durante a vida, todos temas muito fortes, mas que pra mim não emocionam em nenhum momento do filme. E eu tenho que admitir que é um feito impressionante da falta de emoção, porque temos cenas de planetas explodindo, povos morrendo por doenças, luto, cachorro sofrendo, famílias sendo assassinadas e nada em nenhum momento causa nenhum impacto profundo emocional profundo. Tudo, na verdade, soa como uma grande lista onde se faz só o check, para que no final da lista você fez todos os checks e você entende finalmente a personagem. É como se a única coisa que gerasse na gente fosse ok, entendi porque a cara é assim ou faz tal coisa. Só. Mas falando assim, parece que eu odiei o filme, né? E eu juro que não é o caso. Eu admito que eu gostei até mais do que eu achei que eu ia gostar. Eu só acho que no fim foi só um desperdício de uma história muito forte, com muito potencial. Mostra pra gente que juntar aquela vibe road trip, mais aquela vibe de alienígenas de Star Wars, sabe? Estranhos, com sons engraçados, mais uma vibe Mad Max. Putz, só coisa boa, né? Mas isso não garante um filme bom. Claro, tem algumas questões mais técnicas que também me incomodaram um pouco, não vou mentir. Por exemplo, o filme parece muito colorido, mas ele não é colorido de fato, é muito estranho. Parece que tem alguma coisa no filtro dele que tá tampando as cores, ofuscando as cores, sabe? Suprimindo elas. Tem alguma coisa estranha também na questão da edição das cenas e na montagem que... Olha, eu acho que falar que esse filme aqui é um Guardiões da Galáxia, da DC, sabe? Eu acho que não. Mas é fato que o filme tenta emular certas coisas do Guardiões da Galáxia. E a cena de luta é uma delas. Aquelas cenas de lutas abarrotadas de gente, às vezes em espaço menor, que a câmera tá sempre girando e fazendo movimentos diferentes e tal. Isso realmente o filme tenta emular, mas só tenta. Uma coisa que ficou muito forte pra mim, principalmente nas duas primeiras cenas de luta do filme, é uma coisa que ele tenta copiar de Guardiões da Galáxia, que é aquelas lutas que acontecem no segundo plano. Né? Você no primeiro plano você tem um personagem que tá ou alheio à luta ou se escondendo da briga, e no segundo plano a briga tá acontecendo, então quebra-pau danado. Pra você ter uma noção do que eu tô falando, um bom exemplo no Guardiões da Galáxia é na abertura do filme 2, onde o Groot tá dançando, né, Blue Man's Sky,
E os guardiões estão lá se matando pra destruir o monstro gigante. Acontece nas 2 primeiras lutas do filme. E, cara, difícil. O James Gunn fazendo parece fácil, né? E é muito divertido. Mas aqui eles não conseguem. Tudo que tem aqui nas primeiras 2 lutas, a gente fica vendo a, aquela garotinha lá fazendo caras e bocas. E a cara, tipo, fazendo e acontecendo lá no fundo. Bom, pra mim no final é um filme extremamente protocolar. É aquilo, né? Ah, ok, você conhece a personagem, você conhece a história dela, as motivações dela, sabe que ela é diferente do Superman. Isso só serve pra tentar gerar expectativa das futuras aparições da Supergirl. O filme só cumpre aquilo que o estúdio precisava que ele cumprisse pra montar aquele tabuleiro maior do multiverso, não do multiverso, né, mas do universo cinematográfico. O meu ponto é que se era só essa a intenção desse filme, se eles não tinham nada pra mostrar, nada pra contar, além de estruturar o universo deles, o filme podia ter sido 1,5. Enfim, sorte que a Emilia Alcock é uma grande atriz e ela consegue trazer um carisma muito grande pra Supergirl. Ela está muito bem no papel e eu tô louco pra ver ela na mão do James Gunn, um diretor autoral, ou pelo menos um pouquinho mais autoral. Também não acho que é o pior roteiro dos filmes de super-herói, como saiu essa semana na Variety, né? Não acho mesmo, acho que é exagero, já vi muita coisa muito pior. Eu só achei o filme meio blé, sabe? Meio morno, meio qualquer coisa. Também, né, já pra finalizar um pouco esse assunto, ficou o questionamento pra mim, né? Pra gente, na verdade. Será que não vivemos em um momento em que os filmes de super-heróis se beneficiariam mais se fossem histórias independentes? Porque, ó, pensem junto comigo os melhores filmes de super-heróis de todos os tempos. Você pode pensar no Superman de 78. Nossa, esse filme é muito bom. O Batman de 89. E a sequência, também muito boa. Você pode pensar na trilogia do Nolan, com todos os problemas que tem, mas muita gente gosta. Eu gosto. Você pode pensar no The Batman de 22, você pode pensar na trilogia do Homem-Aranha do Sam Raimi. Todos, até no primeiro Homem de Ferro da Marvel, apesar do Nick Fury aparecer no final, era mais uma brincadeira do que, temos um universo que vamos montar, tipo. Cara, todos filmes independentes, né, independentes de qualquer outra coisa de universo e tal, que funcionaram. Todas histórias independentes. E é claro que a tentação de um universo expandido, compartilhado, é grande, porque quem não quer ver os personagens interagindo entre eles? Todo mundo quer ver o Batman junto com o Superman, óbvio. Mas, depois de 20 anos de interações, talvez seja o momento da gente dar um passo atrás e reconsiderar esse modelo de universo compartilhado, estendido. Mas é isso, pessoal. Vejam Supergirl. Eu vi na última sexta com a minha namorada. Foi um ótimo momento, a gente se divertiu, a noite foi muito boa. O filme é legal, 1h40, tempo ideal desse tipo de filme, tá? Tempo idealíssimo. Então, assim, eu acho que vale a pena. Só fico triste porque podia ter sido melhor. Agora, meus caros, para nossa costumeira reflexão na palavra, eu sei que você já sabe o texto que eu vou usar. Você ficou na sua cabeça o vídeo inteiro. Eu fiz de propósito. Vamos para Apocalipse, capítulo 3, versículos 15 e 16. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é nem frio, nem quente, nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Amém. Bom, acredito que muitos estão familiarizados com essa passagem muito famosa do livro de Apocalipse. Mas, para aqueles que não estão e não sabem, o começo do livro do Apocalipse são cartas às 7 igrejas da Ásia. São cartas que Jesus diz para o apóstolo redigir, né? Jesus falando, escrever e mandar para essas igrejas. E esse trecho que nós lemos é para a última igreja mencionada, a igreja de Laodiceia, que, apesar de ter tudo para ser uma boa igreja, estava deixando Jesus simplesmente de fora. Aqui nessa passagem acontece uma coisa muito interessante. Muitos leem ela e interpretam que quando Jesus fala antes você fosse frio ou quente, está colocando como 2 polos opostos no sentido da ação do crente, né? Como se fosse frio o descrente total e o quente o crente de verdade. Nossa, e o quente o crente de verdade. Mas na verdade não é assim. No contexto em que essas cartas foram escritas e daquela cidade, da igreja de Laodiceia, aquela cidade ficava
Aquela cidade tinha rios que convergiam até ela, que recebiam água de duas fontes diferentes. Uma fonte de uma cidade onde a água era quente, termal, ou seja, boa para cura, e outra de uma cidade que tinha águas muito frescas e geladas, com minerais, esse tipo de coisa, sabe? Boa pro corpo, pra pele, esse tipo de coisa. Só que quando essas duas águas se encontravam e abasteciam a cidade de Laodiceia, ela ficava morna, então ela perdia as duas propriedades boas, a parte quente e a parte fria. Então, na verdade, o que Jesus está falando aqui é que antes você fosse bom de um jeito ou bom do outro, né? Não morno, que você não faz nada direito, você não faz nada bom de nenhum jeito nem de outro. Esse texto aqui é interessante, que eu acho que ressoa um pouco com a história da Cara, porque ela é o filme sobre encontrar o jeito de fazer as coisas. E não tô falando que as ações da Cara seriam biblicamente corretas, ou são biblicamente corretas ou aprovadas. Mas é uma reflexão pra gente que a gente às vezes fica muito preso no jeito de que dá certo pra outras pessoas. Mas a gente precisa se concentrar em fazer as coisas do jeito certo, do nosso jeito. A gente tem nossas próprias limitações, nossos próprios atributos positivos, e a gente tem que aprender a maximizar as coisas boas que a gente tem e a lidar com as coisas ruins que a gente tem. O Superman não tem os traumas da Cara. A Cara não tem a criação do Superman. Então, eles têm que lidar, eles têm que saber fazer o melhor com o que eles têm. E assim, meus caros, eu acho que Deus chama a gente também de muitas formas nesse sentido. Nem todos nós seremos grandes pregadores ou santos, né, como mártires, mas todos nós podemos servir a Deus com o que Ele nos deu. A gente só tem que aprender a lidar com o nosso próprio passado e com essas capacidades que Ele nos deu. E Deus é tão bom que Ele não nos deixa sozinhos nessa. Ele só não fala assim, vai e faça. Ele nos ajuda, toma pela mão. Então, meus caros, eu chamo a reflexão aqui para pensar o que Deus tem te dado, o que você tem desperdiçado. Quantas coisas você podia estar fazendo para a glória dele, para o bem das outras pessoas e não está fazendo por qualquer que seja a razão, preguiça, medo, falta de tempo, né? Eu acho que a gente tem que pôr a mão na consciência e aprender a fazer as coisas, e pelo menos tentar fazer as coisas de jeito certo. Não ser frio ou ser quente, nunca morno. E para você que tá me ouvindo, talvez não seja crente, saiba que Deus te dotou de capacidades maravilhosas. Então seja grato a Ele por isso. Busque Ele. Busque conhecer Ele para que você possa desenvolver cada vez mais as coisas boas que você tem. Não só pro egoísmo, pro seu coração, pro seu próprio bem e prazer. Mas primeiro pra glória dele e para as pessoas que estão à sua volta. Assim como a Cara aprende que todos aqueles dons que ela tem, ela pode fazer muito para muita gente. Mas é isso, meus caros. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Mais uma vez eu peço que vocês se inscrevam, ativem o sininho, curtam, comentem. Me segue no Letterboxd, tá na descrição aqui. Fique com Deus. Valeu, até a próxima. E o que vocês acharam de Supergirl? Tchau, tchau.